Ai. Gente, será que eu vou vir um dia gravar no frio aqui? Porque que calor, eu não aguento mais ter que estar aqui reclamando do calor. Toda vez, muito quente. Bom, estou de volta após viagem, foi muito bom. Quero ainda fazer um vídeo só da viagem. Eu vou precisar fechar a janela por conta do barulho. Agora que eu morro de calor mesmo, né? Ai, eu não sei sentar na cama, mas a viagem foi muito boa. E eu não tenho nem explicação, assim. É muito bom também estar de volta, mas eu ficaria facilmente, tipo, um mês lá. No segundo ano do colegial, eu descobri como as ostras faziam pérolas. Só que eu nunca tinha feito uma relação, uma metáfora disso com a vida. Até há um ano atrás, um ano e meio, faz um tempinho já que eu fiz essa metáfora. E um dia, eu não estou pintando tão frequentemente como eu pintava, ou como eu dedicava o meu tempo livre à pintura e à arte. Até que, há uns 2 meses atrás, um mês e meio, enfim, eu resolvi pintar uma ostra. Tá vendo? Resolvi pintar uma ostra em aquarela. O papel tá bem enrugadinho porque o papel tava meio amarelado e eu acabei pintando o fundo de branco também. E eu preciso enquadrar, mas enquanto eu não enquadro, eu fico aqui fazendo ela correr o risco de molhar e estragar inteira. Essa é a graça de pintar. Mentira. Eu sempre fico muito reflexiva a partir do momento que eu entendo e entendi como uma ostra fazia pérola e como eu relacionei isso com a criação e com o nosso dia a dia. E aí eu escrevi um texto. Ou melhor, uma bíblia. E eu vou ler e a gente vai refletir juntos, tá bom? Pega sua pipoca, seu café, seu matcha, qualquer coisa aí. Bora ler? Não chora, tá? Porque uma pausa. Minha professora foi muito fofa na última sexta-feira porque precisei fazer um trabalho. E esse foi o resultado do meu trabalho. E ela falou que chorou. Como assim? Muito fofa, né? Enfim, vamos lá. Querida ostra, quando descobri o motivo pelo qual você produz pérola e o que a faz realizar esse processo, os significados ultrapassaram as fronteiras das minhas expectativas. E eu queria apenas fazer um enorme questionário a você. Ao ouvir que ostra feliz não faz pérola, busquei entender como acontece a sua produção, que a faz produzir pérola somente na tristeza, ou melhor, no incômodo que vou descobrir mais pra frente. Entrei na internet e pesquisei sobre seu processo e obtive a seguinte resposta. A pérola é o resultado de uma reação natural do molusco contra invasores externos, como certos parasitas, que procuram reproduzir-se em seu interior. Para isso, esses organismos perfuram a concha e se alojam no manto, que é uma fina camada de tecido que protege as vísceras da ostra. Ao defender-se do intruso, ela o ataca com uma substância segregada pelo manto, chamada nácar ou madrepérola, composta de 90% de um material calcário, aragonita, CaCO3. CaCO3? Química? Licença. 6% de material orgânico, conquiolina, o principal componente da parte externa da concha, e 4% de água. Depositada sobre o invasor em camadas concêntricas, essa substância cristaliza-se rapidamente, isolando o perigo e formando uma pequena bolota rígida. As pérolas perfeitamente esféricas só se formam quando o parasita é totalmente recoberto pelo manto, o que faz com que a secreção de nácar seja distribuída de maneira uniforme. Como a ostra já se defende muito bem de invasores com a sua concha, o fenômeno é raro, acontecendo na natureza em apenas 1 em cada 10 mil animais. No início do século XX, os japoneses inventaram uma forma simples de acelerar o processo, introduzindo na ostra uma pequena bola de madrepérola, retirada de uma concha, com cerca de 3/4 do tamanho final desejado. Após ler isso, fiquei com a impressão de que o incômodo que você sente provavelmente a faz atacar com a substância o mais rápido possível. Gostaria de saber qual a velocidade do processo, mas descobri que o processo de fabricação de uma pérola pela ostra demora em média 3 anos, e geralmente elas são retiradas com 12 milímetros de diâmetro. Dentre os inúmeros questionamentos que vieram na minha cabeça e no mundo extremamente acelerado em que vivo,
Para mim, não fazia o menor sentido um incômodo ao qual dependia unicamente do próprio ser, removê-lo e de mais ninguém demorar tanto tempo para ser amenizado. Por que você, ostra, se permite sofrer por tanto tempo? Entrei em outro questionamento, pensando se você sabe o que é o segundo, o minuto ou se quer um ano. Mas 3 anos não é até que muito para quem não tem noção de tempo? Os diversos incômodos que sinto em minha vida vieram à minha cabeça quando pensei nisso tudo e me coloquei no seu lugar. Será que eu conseguiria ficar 3 anos sendo incomodada por algo e só conseguir transformar o problema em algo bonito após 3 anos? Lembrei então de quando era mais jovem. No segundo colégio em que estudei, passei por um período muito humilhante aos 7 anos de idade. Hoje, com 20, vejo como ressignifiquei isso quase agora em minha vida. Até que a ostra estava rápida. Transformar a dor no incômodo em algo bom e conseguir revertê-lo demanda tempo, circunstância e privilégios que não visualizamos nitidamente durante o período do caos. Até porque talvez nossa própria concha já seja suficiente na maioria dos casos. Mas quando vem um invasor e invade nosso manto, que aqui chamamos de coração, as coisas funcionam de forma diferente. No dia 17 de abril de 2024, semana que vem, esse texto faz um tempinho que eu escrevi, completa-se um ano da pior notícia que já recebi nos meus 20 anos de vida. E sinto que não consegui envolver ainda esse objeto estranho dentro de mim com a substância agregada no meu manto. Mas, incrivelmente, continuo vivendo com esse objeto que, querendo ou não, já faz parte de mim. Durante minha pequena pesquisa sobre você, li que o biólogo Luiz Ricardo Simoni disse: mas o mais comum é a pérola ficar grudada na concha, como uma espécie de verruga. Por isso as esféricas são tão valiosas. Claro, isso fez muito sentido. Se é algo que por muito tempo te incomodou e você aprendeu com isso, sua pérola é sua. Ela já faz parte de você, do seu corpo e da sua vida. Ela é sua cicatriz. Assim, percebi que por mais que seja difícil envolver a pérola com a substância por completo, a ponto de seu objeto estranho não encostar na sua concha, ela ainda senta dentro de você. Quando penso na sociedade de hoje, lembro de Byung-Chul Han, não sei se é assim que fala, relatando que vivemos em uma sociedade do cansaço, na qual a condição contemporânea é permeada por níveis altos de exaustão, ansiedade e pressão para desempenhar múltiplos papéis sociais, profissionais e pessoais ao mesmo tempo. Além disso, como se não fosse o suficiente, há uma sobrecarga de estímulos e expectativas de desempenho constante, impulsionada pela cultura da produtividade e do sucesso individual. Somos constantemente incentivados a nos superar e a buscar uma eficiência cada vez maior. Voltando para a vida que vivemos hoje, é quase impossível não sentir essa pressão de uma produção extremamente acelerada. E mesmo sabendo disso, me peguei de surpresa ao questionar por que você estava demorando tanto para produzir a pérola, mesmo demorando anos para produzir a minha. De fato, hoje somos marcados por uma transformação da exploração externa para uma autoexploração interna, em que nos cobramos tanto a ponto de nos tornarmos nossos próprios exploradores. É bizarro. Parece que às vezes criamos nossos próprios objetos estranhos. Talvez eu consiga sentir um pouco de como deve ser extremamente estressante, doloroso e demorado para você. Aí dentro da água, reagir à irritação envolvendo o irritante em camadas de nácar para formar uma pérola. Porque te conto que aqui fora d'água, lidar com as demandas da sociedade com certeza nos leva a níveis de estresse e exaustão. Até porque, como se não bastasse, também somos pressionados a produzir a pérola mais redonda e perfeita possível, sendo quase obrigados a performar e alcançar um padrão de sucesso definido. Estamos inseridos em uma sociedade hipercapitalista. Imagina o quanto deve te machucar você ser constantemente usada para produzir algo para outra pessoa, enquanto tenta lidar com as suas próprias necessidades. Ostra, você se sente usada? Último. Não sei o quanto isso te acalma, mas da mesma forma que as pérolas são valorizadas por sua beleza e raridade, aqui fora da água, nossas invenções nem sempre são reconhecidas nesse hipercapitalismo, e muitas vezes nem levam em conta os custos ocultos do processo que cada um teve. Peço desculpas por te achar demorada. Depois disso, te admiro e devo aprender muito com você. Mas talvez eu finalize achando que a outra feliz que faz pérola está somente no fundo do mar. Pois uma vez que você sai dele, as pérolas que você produz, com tanto esforço e cuidado, apenas não são mais suas. Posso encerrar o vídeo?
A mãe foi muito artística nesse texto, tá? Licença, eu posso ter sido um pouco depressiva? Eu posso. Mas, tipo, licença, eu fui muito artística. Gente, quando eu fiz esse texto, eu fiquei muito feliz com o resultado dele. Mas, basicamente, eu tenho uma grande reflexão, assim, sobre quando a gente produz algo muito bonito. Eu acho muito difícil, no meio artístico, principalmente, a gente produzir algo quando a gente tá muito bem. Porque eu acho que as coisas mais bonitas, elas acabam vindo de um espaço de dor. Eu acho que não necessariamente isso acontece, mas eu falo da dinâmica que funciona pra mim. Então, grandes coisas bonitas as quais eu produzi, eu consegui transformar minha dor em arte. Eu acho que tem pessoas que funcionam somente quando elas estão bem, então elas conseguem produzir, pintar, desenhar, escrever, roteirizar, qualquer coisa do meio artístico quando elas estão bem. O que funciona pra mim, na verdade, acho que em algumas coisas. Mas o lugar, a dor que você sente, é tão bom você conseguir transformar ela em algo bonito a partir de um incômodo que você sente. E quando eu entendi como a ostra fazia a pérola e eu consegui relacionar com o fato de todas as obras artísticas que eu produzo, ou o que flui, o que sai de dentro de mim, vir de um lugar, ou de um sentimento, ou de um espaço ao qual estava doendo em mim, eu entendi e consegui fazer, tipo, essa comparação na minha vida. Porque a ostra, ela só vai produzir a pérola quando tiver uma coisinha, tipo, no manto dela, incomodando ela. E aí, automaticamente, ela vai começar a revestir com o nácar, né, ou com a madrepérola, que é essa substância, pra deixar esse incômodo o mais lisinho possível. Então, tipo, pra não ficar machucando o manto dela, sabe? Então, ela começa a revestir aquilo pra não machucar o manto, não machucar como se fosse a pele dela, vai. E às vezes a gente só não faz isso. A gente só deixa, tipo, esse objeto estranho que tá dentro de nós, infinitamente dentro de nós, porque a gente não sabe formas de revesti-lo, ou a gente às vezes não tem, tipo, ferramentas pra revesti-lo, ou a gente só se permite muito ser machucado. Fiz uma autorreflexão nesse texto, porque quando eu fui pesquisar que ela demorava, tipo, 3 anos em média, gente, só que assim, tem umas que demoram muito mais, eu falei, mano, 3 anos pra tirar uma coisa que tá incomodando ela, sendo que a gente parece que, às vezes, parece que a gente nunca vai conseguir lidar ou amenizar a dor que a gente sente de uma coisa que aconteceu na nossa vida. Parece que a gente só aprende a lidar, sabe? Enfim, eu acho que esse assunto e esse tópico, ele não chega numa conclusão, mas ele abre para um nível de reflexão sobre o que você, ostra, tem na sua vida, ou quais objetos estranhos estão dentro de você, ao qual você ainda não conseguiu transformá-lo não necessariamente em arte, porque nem todo mundo tem esse quê artístico, mas só não conseguiu ainda revesti-lo a ponto de entender que você pode revestir com coisas bonitas e ressignificar o objeto estranho para você não sentir mais esse incômodo. E não significa que você está mascarando ele, mas na verdade você está amenizando o seu sofrimento de uma forma. Entretanto, contudo, vejamos bem a forma que administramos e a forma que usamos para lidar com coisas muito ruins. Porque às vezes, fazer ações momentâneas, queira você entendendo o que sejam ações momentâneas, não fazem esse objeto estranho ser revestido de uma forma boa. Na verdade, você só tá colocando mais objetos estranhos dentro de você. Você não tá revestindo legal, só tá disfarçando que você tá revestindo aquilo, mas na verdade são vários objetos estranhos entrando em você, porque você tá abrindo novos problemas ou abrindo novos espaços para novos objetos estranhos entrarem. Então, tipo, a forma que eu enxergo isso, eu sou muito visual. É como se, ok, tem um objeto estranho aqui dentro de você. E você acha que a forma de lidar com isso é fazendo algo que você faz, que você sabe que não faz bem, mas é uma forma que você usa para lidar com uma dor sua, tá? Eu vejo como se
fizesse assim, você fizesse assim. Porque quando faz assim, o seu objeto estranho não tá mais, tipo, te machucando. Teoricamente, ele tá meio que solto com você. Só que quando você faz assim, você dá abertura pra entrar outros novos objetos estranhos. Faz sentido? Enfim, pra mim isso faz sentido. Espero que tenha feito pra você. Enfim, é só pra abrir esta reflexão sobre o que de fato fazemos com os nossos objetos estranhos, ou que de fato a gente coloca uma pressa também. A gente não precisa colocar, nem sempre objetos estranhos vão ser lidados assim, ou vão ser revestidos em 3 anos. Às vezes eles podem ser revestidos em um dia, em um mês, em 3 anos, em 10, em 20, por aí vai. Mas fica aí a reflexão o que a minha ostra gerou. E na viagem, vocês não têm noção da quantidade de ostras que eu encontrei. Então, assim, acho que a ostra faz mais significado pra mim do que eu mesma posso imaginar. E espero que tenha feito pra você o tanto que ela fez pra mim. É isso, fiquem com Jesus. Beijocas. Vai cuidar do seu objeto estranho, tá bom? E não permita novos objetos estranhos entrar na sua vida. Ou pelo menos tenta. Vai produzir madrepérola com a sua dor. Eu juro, é muito legal. Muito legal. Tá doendo? Vai escrever. Já ajuda muito.